pessoal, eu sou a professora Rebeca e venho aqui apresentar o método das forças aplicado a pórticos. E a gente vai fazer então um exemplo que já está ali desenhado. A gente tem uma estrutura de pórtico composta então com uma viga com carga distribuída, um pilar com carga pontual e os dados do material, módulo de elasticidade e da seção transversal, o momento de inércia, supondo que todos os elementos tenham os mesmos parâmetros. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer é calcular ou definir o grau de hiperestaticidade. Como a gente define? Então, temos que verificar quantas reações existem. Então, eu vou aqui marcar uma reação vertical aqui nesse apoio simples, que eu não sei nem se o sentido é esse, mas só a critério de conhecimento. Aqui a gente vai ter uma reação horizontal, uma reação vertical e uma reação de momento, porque a gente tem engaste. Então, ao todo, são 4 reações. Como a gente está trabalhando com um pórtico que não tem quadros fechados, essas 4 reações são as 4 incógnitas que existem nesse problema. Bom, em relação às equações de equilíbrio, a gente tem 3, certo? Porque a gente está trabalhando com um pórtico plano e não possui rótulos, certo? Então, descontando o número de equações de equilíbrio em relação ao número de reações, a gente tem o valor 1. Este valor indica quantas vezes essa estrutura é hiperestática. Então, vai me indicar vários dados ao longo do meu cálculo. Por exemplo, que eu vou precisar gerar o caso 0 e o caso 1, ou seja, além do caso 0, apenas um caso, que eu vou ter que alterar uma condição aqui para gerar a estrutura auxiliar. Então, é justamente isso que a gente vai fazer agora. O que eu devo fazer? Alterar uma condição. Eu vou tirar uma das reações. Existem várias maneiras de fazer isso, tá? Só existe uma maneira que não é aceitável, que seria tirar a restrição horizontal daqui. Porque se eu tirar a restrição horizontal neste ponto, essa reação, não vai ter reação horizontal em nenhum outro ponto e a estrutura vai estar desequilibrada, vai estar hipostática. Então, eu posso fazer qualquer alteração desde que a estrutura se mantenha em equilíbrio. Então, aqui eu escolhi fazer a seguinte alteração. Eu só vou remover o apoio simples daqui. Então, o que vai acontecer? Essa reação aqui, ela vai virar o X1. Vai virar o hiperestático que eu vou tentar descobrir ao longo do cálculo, certo? Então, bem importante, na estrutura real, o deslocamento vertical nesse ponto é igual a 0, justamente porque existe a reação. Aqui, na estrutura auxiliar, como eu tirei essa reação, indiquei que ali deve ter um hiperestático, mas pelo fato de eu ter tirado a restrição, aqui vai surgir um deslocamento vertical, que vai ser diferente de 0 e vai ser este parâmetro que a gente vai ficar calculando na análise dos casos, para que ao final a gente descubra exatamente qual é o X1, para que a condição de deslocamento vertical 0 se mantenha. Então, para que nosso cálculo fique mais organizado, eu vou indicar os casos de análise. Então, a gente vai ter o caso
0. O caso 0 sempre remete a o sistema principal mais as cargas. Muito bem. Quais são as cargas? A gente tem a carga de 8. E a gente tem a carga de 30. Percebam que elas estão entrando com valor verdadeiro. Além disso, pessoal, vamos ter o caso 1. O que vai ser o caso 1? Bom, o caso 1 sempre vai ser o sistema principal com o hiperestático igual a 1. O quê? Bom, neste caso, o hiperestático é uma força e todas as minhas unidades de força estão em quilonewton. Então, eu vou adotar 1 quilonewton. Como que fica isso, então? Vai ficar justamente uma força aqui, vertical para cima, com o valor de 1 quilonewton. Percebam que eu não indiquei nenhuma outra carga além desta carga. O que acontece, pessoal? Na verdade, o valor verdadeiro do hiperestático é o valor da reação, certo? Só que como eu não sei, é mais fácil eu atribuir o valor 1 e dizer que tudo que vai ser calculado no caso 1 deve ser proporcional a x1, certo? Então, tudo eu devo multiplicar por x1. No caso 0, eu não faço nenhuma multiplicação, justamente porque eu já estou usando as cargas com os valores verdadeiros. Ok? Então, pessoal, o que nós vamos calcular no caso 0 e no caso 1? Nós vamos estar calculando o deslocamento neste ponto aqui, sempre, tá? Deslocamento vertical, porque eu removi uma reação vertical em C. Ele só vai receber nomes diferentes. O nome que eu vou dar no caso 0 vai ser delta 1, 0. E o nome que eu vou dar no caso 1 é delta 1, 1. Lembrando, o primeiro número está associado ao ponto que eu estou analisando, tá? Porque eu posso ter mais de um hiperestático, então aqui eu vou estar sempre remetendo ao ponto C e ao deslocamento vertical, tá? E o segundo número, ele está relacionado com o caso em si que eu estou avaliando, certo? Aqui é o caso 0 e aqui é o caso 1. Ok? De toda essa análise, a gente consegue formular uma equação em relação a esse deslocamento vertical em C. Na situação real, esse valor é 0, porque existe uma restrição vertical no ponto C. No caso 0, eu vou calcular um valor que eu ainda não sei qual é, que vai ser chamado de delta 1, 0. No caso 1, eu também vou calcular um valor que eu ainda não sei qual é, mas que eu vou calcular em seguida. E esse valor, no caso 1, tem que ser multiplicado pelo x1, justamente porque eu adotei um valor unitário aqui. Bom, então a gente tem a nossa equação. O que nós vamos nos concentrar agora em definir estes dois parâmetros, para que quando a gente tiver eles, a gente volte nessa equação e defina o valor do x1. E a partir daí a gente vai poder fazer a análise da estrutura. Bom, então dando andamento, a gente vai começar analisando o caso 0, que nada mais é do que realmente calcular esse valor delta 1, 0. Bom, para chegar neste nível, a gente precisa traçar diagramas. Então, eu vou chamar de item A o traçado do diagrama
do caso zero. Qual diagrama que a gente tem que traçar? Os diagramas de momento fletor, tá? Esse é o que nos interessa. Porque o momento fletor que vai estar gerando os deslocamentos. A gente considerou que esforço cortante e esforço normal não representavam significativamente deslocamentos, certo? E por que eu vou começar desenhando o caso zero? Bom, o nome do deslocamento que eu quero calcular vai me dizer quais casos que eu vou ter que contemplar. Então, como esse deslocamento aqui é delta 1, 0, eu vou precisar fazer a análise do caso 1 e do caso 0. Escolhi começar pelo caso 0 porque é indiferente. Bem importante, bem importante. Se sugere, tá, que a gente analise cada carga separadamente. Então, pessoal, a gente vai ter dois diagramas para traçar, porque a gente tem duas cargas. O primeiro, também aqui não faz diferença a ordem, mas chamei de primeiro a carga distribuída. Certo? E em outro momento, separado, eu vou fazer o diagrama da carga pontual de 30 kN, que tá bem aqui no meio. Pessoal, o traçado desses diagramas, ele é o mesmo que vocês faziam em isostática, certo? Porque como eu tirei o vínculo que estava aqui, a estrutura se tornou isostática, então o cálculo segue a mesma lógica, tá? Então, começando aqui, lembrando que o negativo a gente vai desenhar para cima e o positivo para baixo. Então, aqui é um momento negativo, aqui é um momento positivo. Quando a estrutura tá de lado, a gente precisa considerar o pontilhado. Então, aqui seria o positivo e aqui o negativo. Bom, para carga de 8 kN por metro, a gente pode calcular as reações. Eu vou tentar fazer de uma forma mais rápida. Então, se eu começar por essa extremidade, que seria o ponto C, eu observo que não existe nenhuma carga atuando, não existe nem carga externa, nem reação. Então, isso quer dizer que nesse trecho, o momento necessariamente é zero. Ok? Até chegar ali no encontro com a viga. A partir da viga, o que a gente tem? Uma carga de 8 kN. Bem importante, essa carga está fazendo 90 graus com a estrutura da viga. Então, ela vai gerar momento, tá? Se ela tivesse paralela à viga, ela não geraria momentos adicionais na viga. Então, aqui a carga é nula e lá no engaste ela vai ter um valor máximo, né? Então, o momento ele vai ir de um valor zero até um valor máximo em módulo. Esse momento que está sendo gerado aqui, se eu vou avançar na estrutura, ele é um momento, tá? Que vai estar fazendo assim. Toda vez que a gente tem tração na parte de cima e compressão na parte de baixo, a gente considera como um momento negativo. Isso é uma convenção, certo? Ok, então vamos ter um valor negativo máximo aqui no engaste. Como que eu posso saber qual é esse valor? Bom, esse valor eu posso imaginar que eu tenho toda essa carga aqui, que essa carga estaria no meio. Observem que eu posso fazer isso porque eu já estou aqui no final, eu já consegui enxergar toda a carga. O valor dessa carga bem aqui no meio vai ser justamente o 8 kN por metro vezes os 6 metros. Isso dá 48. Essa carga, ela fica exatamente no meio do trecho. Se esse trecho total tem 6 metros, aqui a gente tem 3 metros. Então, 48 vezes 3 vai dar 144. E é negativo justamente pela convenção que eu comentei. Bom,
como que eu vou... Bom, agora como é que eu vou unir esses pontos, né? Pode ser qualquer desenho? Claro que não. Toda vez que eu tiver uma carga distribuída uniforme, o diagrama de momento vai ser uma parábola. Então, essa parábola é uma parábola do segundo grau, tá? Então, tá aqui o meu desenho para esta primeira carga. Agora, vamos dar continuidade fazendo o diagrama para outra carga. Vou de novo começar por essa superfície livre. Poderia começar pelo engaste? Claro que poderia. Mas para isso eu teria que calcular as reações antes. E eu tô querendo fazer de um modo mais direto, tá? Então, começando aqui, não existe nenhuma carga aplicada até que eu chegue na medida de 2 metros. Então, se não existe carga até ali, quer dizer que eu não vou ter momento até chegar na carga de 2 metros. Quando eu chego nesta carga, vou precisar considerar, então, que essa carga está gerando momento. Qualquer carga geraria momento? Não. Essa carga, ela está gerando momento porque ela está perpendicular à linha da estrutura. Então, a estrutura está vertical, a carga horizontal. Então, ela vai gerar momento no pilar. Como que é esse momento? Então, o pilar, na verdade, ele está fixo aqui em cima na viga, vamos dizer assim. Aqui ele está totalmente livre e eu tenho uma carga aqui. Então, basicamente, o momento gerado por essa carga vai fazer isso aqui com a estrutura. Então, tem uma parte que tá, na verdade, a partir do ponto em que a gente vai ter a aplicação da carga, né? A gente vai estar comprimindo um lado e tracionando o outro lado. Então, pela convenção, quando a gente comprimir o lado inferior, o momento é negativo. Bom, o pilar, né, tem lado direito e lado esquerdo, não tem lado inferior. Mas a gente vai estar considerando que este lado da estrutura se equivale à parte de baixo, por exemplo, da viga. Então, comprimindo este lado inferior, a gente vai ter um momento negativo. Então, o momento a partir daqui vai ser negativo. Eu vou desenhar para este lado. Qual é o valor? Bom, este valor depende do ponto que eu estiver analisando na estrutura. Se eu chegar até aqui no limite do encontro da viga, essa carga vai ter o equivalente a 2 metros para gerar momento. Então, 30 vezes 2 metros vai dar 60. Então, aqui eu tenho menos 60. Como que eu vou unir esses dois pontos? Por uma reta. Por quê? Porque a carga pontual gera um diagrama de momento que é uma reta. Ok. Agora, como que eu dou continuidade para a análise da viga? Bom, no ponto de encontro, eu vou ter o mesmo valor, tá? Então, se eu tenho 60 no final do pilar, eu tenho 60 no início da viga. O sinal vai depender da convenção. A minha sugestão é, toda vez que eu desenhar o diagrama para o lado de dentro, eu vou continuar ele pelo lado de dentro. Então, esse 60 que eu coloquei aqui é devido à viga, tá? E por que mais se no pilar era menos? Então, a gente continuou desenhando pelo lado de dentro e aí, por acaso, a convenção mudou. O que fica para baixo da linha da viga, o sinal atribuído é positivo. Como que a gente dá continuidade para o diagrama a partir daqui, início da viga? Comecei com o valor de 60, o que que acontece? Reparem que essa carga de 30, ela tá paralela à linha da viga, diferente da carga de 8 aqui, né? Toda vez que a carga tá paralela à linha do elemento, ela não vai poder acrescentar, diminuir momento.
ela não vai gerar momento a mais, mesmo que eu tenha distância, tá? Então, o que vai acontecer? Esse valor de 60 vai permanecer constante até o final. Só que aqui a gente tem a convenção indicando um valor positivo. Então, com isso a gente terminou os diagramas do caso zero. Vamos agora traçar o diagrama de momento fletor do caso 1. Como que é o caso 1? O caso 1, para a gente lembrar, é a estrutura auxiliar sujeita a uma carga do X1. O X1 ficou assim. Reparem que eu botei ele para cima. Eu escolhi colocar ele no sentido positivo das forças verticais. Agora, a gente vai desenhar o diagrama de momento. Aqui, só vai ter um diagrama para desenhar. Pessoal, toda vez que a gente for fazer diagramas de caso 1, 2, 3, enfim, caso que não é o caso zero, sempre vai ter só um. Porque em cada caso que não é o caso zero, existe sempre uma carga de cada vez, tá? Obrigatoriamente. Aqui a gente teve que forçar isso. Bom, então vamos seguir na nossa metodologia de traçado de diagrama dessa forma mais simplificada. Vou começar então pelo ponto C, aqui. Opa, agora tem carga. Só que essa carga, pessoal, ela tá alinhada com o pilar. Essa carga tá na mesma linha da estrutura. E como a gente acabou de ver no caso anterior, quando a carga tá paralela à estrutura, ela não consegue gerar, somar, diminuir nada de valor de momento. Então, eu vou começar em zero e mesmo assim vou com valor nulo até o encontro com a viga. Porque no início da viga vai ser zero momento, mas logo depois que eu começar a analisar a viga em posições progressivas para esquerda, a gente vai começar a gerar uma distância. E essa distância que a gente vai estar gerando, observem, essa distância vai estar fazendo 90 graus com a carga. Então, o momento fletor a gente só tem em condições que força e distância façam 90 graus. Então, observem que partindo de uma distância nula até uma distância de 6 metros. Então, esse valor ele vai aumentar em módulo, certo? E como é que vai ser o sinal desse momento? Então, observem, a gente tem um engaste e aqui a gente tem a força unitária, né? Que vai ser transferida pelo pilar. O que acontece? A compressão está em cima e a tração está embaixo. Quando a compressão está em cima e a tração está embaixo, a gente tem um diagrama de momento positivo. Ok? Então, o positivo desenha para baixo. Então, aqui a gente vai ter um valor máximo de momento. E o valor desse momento vai ser justamente a força vezes a distância até lá no engaste, que é 6. Então, vai ser um valor de 6. Ok. Agora, como que eu vou ligar esses pontos? Qual é o formato desse diagrama? Então, esse diagrama vai ser uma reta. Por quê? Toda vez que a gente tiver carga pontual, o diagrama de momento é uma reta. Bem importante, gente, não coloquei as unidades do momento só para não poluir o nosso desenho, mas é quilonewton vezes metro em todos os casos, certo? Então, em termos de diagrama, a gente já desenhou todos possíveis. O que a gente vai fazer agora? De fato, calcular o deslocamento. Como que a gente faz isso tendo todos os diagramas? A gente vai comparar os diagramas. Então, sempre
o que eu tenho no caso 0 com o que eu tenho no caso 1, porque eu estou calculando o delta 1, 0. Então, a ordem de análise não faz diferença, porque a gente vai estar multiplicando os parâmetros. Então, começando aqui com este trecho AB. No trecho AB, a gente tem este diagrama aqui. E no caso 1, eu tenho este diagrama aqui. Uma parábola do segundo grau e um triângulo. Vou para minha tabelinha de integrais. Então, posso sempre buscar a forma mais simples. Um triângulo seria uma forma mais simples do que uma parábola. E se vocês observarem, eu tenho aqui, dentre essas duas figuras, já na primeira página das minhas tabelas, a segunda coluna se refere aos triângulos. Bom, o que vocês podem perceber é que esse triângulo não é exatamente igual a esse aqui, né? Que é o que eu tô usando para comparar. Ele tá espelhado. Não tem problema, pessoal. O fato do triângulo estar desenhado para cima ou espelhado para baixo é em relação ao sinal do momento. E isso a gente vai considerar quando a gente aplicar a formulação, a gente vai levar o sinal sempre junto. Então, ok. Então, eu tenho encontrado o triângulo, agora eu preciso buscar aqui embaixo onde estaria a parábola. Parábola, a gente tem essas 5 casos aqui. Essas parábolas são parábolas do terceiro grau, tá? Então, a gente não vai considerar. A gente teria esses casos aqui. O que se enquadra exatamente no caso que a gente tem é este aqui. Por quê? Observem que o lado máximo da parábola coincide com o lado máximo do triângulo, que é de fato o que a gente tem aqui. O lado nulo da parábola coincide com o lado nulo do triângulo. Então, a fórmula que a gente usa é esta aqui. 1/4 MI MK vezes L'. O que é L'? L' é L dividido por E vezes I. Então, 1/4 MI MK L sobre EI. O que é o MI e o que é o MK? Eu posso ver aqui nessa figura. Aqui é MI e aqui é o MK. Então, o máximo da parábola é o MK. O que não iria mudar significativamente, já que a gente tem uma multiplicação, né? Bom, o L é 6, tem que cuidar para não confundir. E fazendo já o E vezes o I, diretamente, eu tenho o valor de 17.138. Vou suprimir as unidades daqui. Então, aqui a gente vai ter um valor que depois eu vou somar com os outros parâmetros, tá? Continuando no trecho AB, eu não posso tomar como finalizado, porque eu não considerei este diagrama aqui. Então, a gente também tem que comparar o diagrama da outra carga, do caso 0, mais 60, com o caso 1. O caso 1 tem só um diagrama. Então, agora a gente tem um triângulo e um retângulo. O retângulo é o desenho mais simples. Então, eu já encontro ele aqui na primeira coluna da tabela. Abaixo disso, eu tenho que achar um triângulo. O triângulo que se enquadra é esse aqui. No caso específico dessa análise de triângulo, não ia fazer diferença, tá? Se eu usasse esse ou esse, porque a fórmula é a mesma. Então, a formulação é 1/2 MI MK vezes L sobre EI MI.
é mais 60, MK é mais 6, o L é 6, e aqui a gente tem este parâmetro constante na análise. Então, a análise do trecho AB tá pronta. Agora, eu preciso analisar o trecho BC. Analisando o trecho BC, no caso 0, nesta primeira situação de carga, a gente tem um diagrama nulo. E no caso 1, o diagrama também é nulo. Lembrando, pessoal, o que significa a tabela que a gente está analisando? É uma integral da multiplicação dos dois diagramas. Se a gente tem diagramas nulos, ou qualquer um dos dois for zero, o resultado da multiplicação é zero, certo? Qualquer número multiplicado por zero dá zero. E a integral de zero continua sendo zero. Então, deste trecho a gente tem zero. Em relação agora a outra carga, bom, essa carga aqui gerou um momento, né, que não é completamente zero. Ele tem um momento de menos 60, em forma triangular. Só que no caso 1, pessoal, esse diagrama é todo nulo. O que acontece? 0 vezes menos 60 continua dando zero, e a integral disso é zero. Então, o deslocamento ΔI, zero, ele tem que ser dado pela soma de todos os trechos. Então, eu vou somar tudo que eu tenho aqui com tudo que eu tenho aqui. Aqui totalizou zero. Então, o valor dessa conta vai representar menos 1,26 vezes 10 na menos 2 metros, tá? Porque a gente está calculando um deslocamento. A gente pode passar para a etapa 5, em que a gente analisaria todos os casos que não são caso zero. Lembrando que eu dividi justamente nesse número de etapas para que ficasse semelhante ao método dos deslocamentos. Então, analisando os casos que não são casos nulos, a gente tem apenas o caso 1. E para análise do caso 1, a gente precisa calcular o ΔI. Então, aqui a gente não precisa fazer nenhum traçado novo, a gente vai usar os diagramas que a gente já tem, porque a gente precisa comparar o diagrama do caso 1 com o diagrama do caso 1, comparar o diagrama do caso 1 com ele mesmo, né? Considerar ele ao quadrado, porque, lembram, a gente está fazendo uma multiplicação de dois diagramas. Então, pessoal, o que a gente vai ter? No trecho AB, a gente tem este diagrama aqui, duas vezes, tá? O que eu posso fazer, então? Eu posso buscar na tabela um triângulo. O triângulo aqui está na primeira página, na segunda coluna, e eu já posso usar a fórmula que está aqui do lado, tá? Porque eu não estou comparando dois diagramas diferentes, eu estou comparando o mesmo diagrama. Se eu não quiser fazer assim, eu ainda posso escolher logo abaixo, onde eu tenho um triângulo igual, e aqui eu vou ter a formulação. Mas reparem que essas formulações são bem parecidas. Se os dois MI e MK forem iguais, elas são exatamente iguais. Então, a formulação que a gente vai usar aqui é 1/3 MI ao quadrado vezes L sobre EI. Esse valor vai ser sempre positivo, pessoal, porque mesmo que eu tenha um valor negativo, se ele for elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, trecho AB indicado, trecho BC. Trecho BC é nulo, então o resultado disso é zero,
Zero ao quadrado continua sendo zero. Somando tudo isso, a gente vai ter o correspondente a 4,20 vezes 10 na menos 3 metros. Bom, a gente finalizou a definição dos parâmetros da equação que a gente precisava. Então, a gente pode passar para o cálculo, para a resolução daquela equação. Aqui é uma equação, porque só tinha um hiperestático, mas a gente pode ter um sistema linear se tiver mais de um hiperestático. Substituindo os valores, então, pessoal, a gente tem que x1 é 3 kN. O que significa isso, pessoal? Bem fácil de interpretar o resultado do método das forças. O x1 é a reação vertical que tinha lá. O fato de ter dado um x1 positivo quer dizer que ele é como a gente tinha chutado. Eu coloquei um sentido positivo, então quer dizer que ele realmente tem um sentido positivo. E o valor dele é 3. Então, com isso, a gente pode passar a fase dos diagramas. E aqui não interessa só os diagramas de momento, mas interessa o diagrama de esforço normal, de esforço cortante. Como que a gente vai resolver? A gente pode considerar que os diagramas vão ser, então, o resultado da combinação dos casos. Mas aqui também tem uma forma bem clara de analisar isso. A gente tem, então, aqui no engaste, as 3 reações que eu comentei antes, que eu chutei, certo? E aqui no apoio, existe uma reação que justamente a gente descobriu, 3 kN. Além disso, ok, vou representar as cargas. Bom, o que eu posso fazer? Aplicar as condições de equilíbrio para calcular essas 3 incógnitas. Mas, professora, por que não fiz isso logo no início? Bom, porque a gente só conhece 3 equações de equilíbrio e a gente tinha 4 incógnitas. Esse problema nunca ia ser resolvido. Agora que a gente descobriu uma incógnita, sobraram só 3 e a gente consegue, de fato, utilizar as equações. Dando continuidade, somando as forças em X. Em X, a gente tem a reação no engaste, que eu chamei de reação horizontal em A, e tem a carga de 30 kN. Então, a reação horizontal em A vai ser, na verdade, menos 30 kN. Em relação ao somatório de forças em Y, a gente tem a incógnita, que é a reação vertical em A, tem a carga distribuída, menos 8 kN por metro vezes 6 metros e mais 3, que foi a reação que a gente descobriu com o método das forças. Com isso, pessoal, a reação vertical em A vai totalizar 45 kN. Por final, a gente tem a equação de momento, em que a gente soma o momento em qualquer ponto e tem zero. Eu escolhi o ponto A. Como eu chutei a reação de momento negativa, aqui está o sinal, o momento gerado pela carga distribuída, aqui a gente tem a força e aqui a gente tem a distância do centro da carga até o ponto A. Aqui, o momento gerado pela reação, considerando a distância do ponto de reação do ponto C até o ponto A, distância horizontal, a gente tem 6 metros. E não dá para esquecer da carga horizontal. Como a carga é horizontal, a gente deve considerar a distância vertical da carga até o ponto A.
isso vai totalizar um valor de menos 66 kN vezes metro. O que quer dizer que, na verdade, o sentido do momento não era negativo e sim positivo, como tá aqui. O sinal sempre quer dizer se eu acertei ou não o meu chute inicial. Então, a partir daqui é traçado de diagramas, né? Eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque o enfoque era realmente no método das forças. Eu espero ter contribuído.